Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Estava falando para o pastor Aías, que sempre que vem preletor de fora, né, todo mundo, vem alguém aqui na frente e apresenta, né, vamos receber o preletor, né, mas Deus sabe de todas as coisas, amém? Que aí a gente fica assim, será que eu vou agora, será que eu não vou, né, mas aí como ninguém vem, a gente vem. Me foi passado, né, o privilégio de poder estar trazendo uma palavra do Senhor aos nossos corações nesta manhã. E eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em João 15. É uma passagem bem conhecida, mas eu acredito que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E nesta manhã esta palavra será renovada em nossas vidas, porque Deus nos ama de uma maneira incondicional, amém? Apenas os 2 primeiros versículos, João 15, 1 e o 2. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Senhor, nós nos encontramos na Tua casa, Pai. Venha, Senhor, renovar esta palavra em nossos corações. Venha falar à Tua igreja através da minha vida. E que eu diminua, Senhor, e que o Senhor fale à Tua igreja aquilo que o Senhor quer nesta manhã. Nós te damos graça por esse privilégio de estarmos na Tua casa, pois nós nos sentimos pertencendo a Ti, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Sentindo-se que pertence a Deus. É uma coisa que todo aquele que aceita Jesus, né, deveria carregar isso consigo. Eu sinto que eu pertenço a Deus. Os louvores que foram entoados hoje trouxe muito, né, disso para a gente. Porque muitas das vezes nós estamos na casa de Deus, nós o aceitamos, mas ainda sentimos que falta algo. Algo que às vezes nos deixa desconfortável, nos deixa à margem. E quando eu me sinto que pertenço a algum lugar, não depende das circunstâncias. Lá em Gênesis 37, fala sobre José, né? José, ele pertencia àquela família. E grande parte da história dele fez com que ele levou ele, de alguma maneira, a pensar que ele não pertencia àquela família. Porque você imagina, ser maltratado como José foi, né? Tentaram contra a vida dele, invejavam ele, tudo faziam para que ele não se sentisse o quê? Fazendo parte daquela família. Mas o coração de José dizia sempre o contrário. Se aquela família estava ali maltratando ele, ele tinha um Deus na vida dele. Se a adversidade estavam vindo, ele tinha um Deus na vida dele. E José não se abalava. Ele permanecia naquilo que ele cria. E muitas das vezes, eu acredito que José pode ter duvidado. Não sei. Porque eu, enquanto ser humano, nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas falhas. Mas o interessante é que quando eu entendo que eu faço parte de algo, eu não me perco. Eu não gero alguma coisa estranha dentro do meu espírito, dentro da minha alma. Eu não crio um sentimento
que não me produz e que não me lança para frente. A doença do nosso corpo, ela é produzida geralmente por um mau funcionamento, certo? Né? Se eu como alguma coisa que não me faz bem, eu gero um adoecimento, tipo uma má digestão, eu gero gases, até gases é um adoecimento, porque dói pra caramba, né? Ontem lá na praia eu comi um salgadinho, não é nem salgadinho, é aqueles camarãozinho, né? Aí, de repente, começou a me dar uma fisgada embaixo da costela. Aí, a irmã, está passando mal? Irmã, estou assim, eu tenho que me retirar do meio do povo para o meu mal-estar passar. Aí, fui dar uma andadinha. Mas, enfim, o nosso corpo produz coisas que podem nos adoecer, né? Um câncer, por exemplo, é um mau funcionamento de uma célula que ela acaba ali gerando um tumor, porque ela vai se aglomerando várias células e elas vão ali se transformando em uma outra coisa que não faz parte daquele corpo. Se torna uma coisa estranha dentro do nosso corpo. E precisa ser o quê? Tratada, precisa ser tirada, precisa ser eliminada, porque senão um pequeno tumor pode levar à morte um corpo enorme igual ao nosso. Isso não pertence a nós. E o que eu quero falar nesta manhã é, geralmente, nós é que produzimos coisas em nossas vidas, que nos afasta do centro da vontade de Deus. Não é as dificuldades, não é o desemprego, não é a falta de compreensão daqueles que estão ao nosso lado, não é a falta de amor. Eu é que gero um corpo estranho dentro de mim. Eu é que gero isso. E quando eu começo a entender isso, eu me lembro de que eu faço parte, hoje, não mais do mundo, eu faço parte de Cristo. Eu faço parte de um corpo que é vivo. E se esse corpo é vivo, eu não posso morrer. Eu não posso morrer. E essa certeza não é dos outros membros do corpo, não. Tem que ser minha. Tem que ser minha. Porque essa célula defeituosa, ela não faz mais parte desse corpo. Mas ela pode ser tratada. Ela pode ser tratada. Eu tive câncer na tireoide, certo? E o médico foi lá, tirou a metade. Um ano depois, ele chegou para mim e falou assim: olha, vamos ter que tirar a outra metade porque não regenerou. Aí tirou a outra metade. Eu não tenho a tireoide, essa glândula. Mas ser humano nenhum pode sobreviver sem essa glândula, porque ela produz hormônios que faz todo o resto do corpo funcionar. Então, qual foi a minha solução? Foi enxertado em mim uma possibilidade. Qual é essa possibilidade? Eu tomo a medicação Puran T4. Essa foi a minha solução. Então, desde os 17 anos, eu tomo essa medicação todos os dias de manhã. Me deu uma possibilidade de continuar o quê? Vivendo. Isso quer dizer que eu posso curar aquilo que está adoecido em mim. Muitas das vezes, nós temos que abrir mão, porque aí não é mais um remédio, aí entra a minha decisão de me curar. A decisão de deixar Cristo transformar aquilo que está adoecido em mim. Às vezes é um pensamento, às vezes é um sentimento que você adquiriu lá atrás na sua infância.
um sentimento de rejeição, um sentimento de incompreensão, um sentimento que está adoecendo a sua alma e não deixa o seu espírito fluir da maneira que Deus quer. Porque hoje você não pertence mais àquele mundo aonde vivia o sofrimento, aonde existia dores, aonde existia o quê? Descontentamentos. Hoje você está em um corpo que tem vida. Se você está num corpo que tem vida, por que você não consegue ter vida e vida em abundância? Pois assim a palavra me diz. Ah, Zuleika, mas você não sabe como é difícil. Realmente, eu não tenho que saber, quem tem que saber é você. Porque a vida é sua. Deus, Ele não nos dá algo que nós não possamos dar conta, irmãos. Deus só nos dá algo que nos pertence. Deus não vai pegar nada meu e dar para alguém, nem pegar nada de ninguém e dar para mim. Porque isso não me pertence. Então, se eu estou vivendo uma situação difícil, eu não posso me deixar me perder nessa situação. Às vezes Deus mostra algo para você, Deus mostrou algo, foi para você. Não foi para o seu irmão, não foi para fulano, não foi mostrou para você. E o que você faz? Igual muita gente aí fora, né? Ah, Deus me revelou algo e agora eu vou pregar a mensagem desse jeito. Aí abre uma denominação, bota o nome dele, porque Deus revelou para ele. Será que Deus revelou aquilo para ele ou revelou aquilo para ele caminhar junto com alguém? Ele simplesmente sai do corpo e vai criar um outro corpo. Olha que doideira. Não, para e pensa. Como que pode a minha perna achar que ela agora tem que andar só para frente? Aí ela se corta de mim e cria um outro corpo. Dentro da casa de Deus, tem muitas pessoas se mutilando, porque acha que aquilo que Deus deu para ela, é para ela construir alguma coisa em algum lugar, de alguma maneira. Então ela fica fora do corpo, morrendo, com aquele pensamento dentro dela. Vocês imaginem se José, durante o tempo todo, que ele foi vendido, escravizado, maltratado, jogado no cárcere, passado todas aquelas privações que a gente sabe que ele passou, se ele se sentisse fora do corpo, fora da presença de Deus, provavelmente ele teria morrido, né? Provavelmente ele teria se rendido a outros deuses. Provavelmente ele teria se deitado com a mulher de Potifar. Provavelmente ele teria feito motim dentro daquela cadeia, porque ele tinha poder para isso. Mas ele não se perdeu, porque ele sabia que fazia parte de alguma coisa. Mesmo com toda a dificuldade que ele teve, ele permaneceu porque ele sabia que fazia parte. Ele lutou, ele se esforçou, deve ter chorado muito, deve ter sofrido muito, mas ele não se deixou se perder. Ele não se deixou ser esquecido por Deus. Ele estava constantemente nos pés do Senhor. E qual muitas das vezes a gente vira para Deus e fala assim: Senhor, não estás me vendo nesta luta? Por que o Senhor não faz algo? Porque aí a gente, além de pedir para Deus olhar, a gente diz o que Deus tem que fazer. Como se ele precisasse, né? Mas a gente diz. Não, a gente fala: olha, eu preciso disso, 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 disso e disso. Claro, evidentemente que essa não é a vontade de Deus. Aí o que você começa? Eu acho que Deus não está nesse negócio. Eu acho que Deus não está mais olhando para mim. Eu acho que Deus me esqueceu. Eu acho isso. Eu acho aquilo. E nesses seus achômetros, você só fica achando coisa que não vai te levar a lugar nenhum. Não, vai te levar sim, para fora da presença de Deus. Porque você vai se contaminando com aquilo
que você mesmo está se produzindo. Quando a palavra fala que o que mata o homem não é o que entra, mas sim o que sai, é porque é o que ele produz dentro dele. É o que ele produz. E se a perna teve uma revelação de Deus, não é para ela se cortar do corpo e sair andando sozinha. É para ela se fortalecer e fazer com que esse corpo ande mais longe, mas em unidade. Em unidade. Ah, Deus falou comigo, agora eu vou fazer isso, isso, isso. Mas como assim? Como assim? Por isso que há tantas denominações, eu acredito, na face da terra. Se você andar daqui até o Pacheco, tem um monte. Né? Tirando as principais, vamos dizer assim, né? Tem muitas igrejas abrindo. Não essas igrejas mais antigas, né? Maiores, mas tem muitas igrejas com N nomes, com N denominações, com N... como é que a gente dá quando a igreja tem uma... Ela tem dogmas, né, doutrinas criadas por esse homem, aquilo que ele diz que Deus falou com ele. Eu não estou nem desmerecendo que Deus não tenha falado com esses homens. Mas uma coisa eu tenho certeza, se foi Deus que falou, não foi para eles se amputarem do corpo onde eles estavam e se construir sozinho. Porque nós somos uma unidade. Nós somos uma unidade. E se nós somos uma unidade e sentimos que pertencemos a um corpo, nós temos que lutar para permanecer neste corpo, dando fruto, dando vida a este corpo. Discordei, quero sair desse corpo, aí a mão se arranca do meu corpo e eu fico sem mão. E como que essa mão vai fazer alguma coisa sozinha? Como é que essa mão vai dar conta de cuidar dela se ela estiver sozinha? Por isso é que nós temos o quê? Um corpo. Por isso que nós somos o quê? Um só em Cristo. Porque senão, não teria vida. Não teria. Como que um pulmão pode ficar em cima de um lugar funcionando sozinho? Como que um coração bate sozinho em um lugar? Nós fomos o quê? Enxertados na promessa. A promessa não era para nós. Mas aqueles que eram os escolhidos o rejeitaram. Então nós fomos o quê? Enxertados nessa videira, nessa árvore. Nós fomos enxertados em Cristo para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E para que eu tenha vida em abundância, eu tenho que entender que eu tenho que me adequar. Como assim me adequar, Zuleika? Se eu faço parte, eu faço parte. Sim, você faz parte. Mas tudo tem regras, tudo tem ordem, tudo tem direcionamento, tudo tem uma maneira de ser conduzida. Os meus olhos não podem dizer para mim, na hora que eu estou com sono, eu quero ficar aberto lendo. A minha mente não pode fazer isso, ela tem que entender que o meu corpo está cansado e que agora todos os meus membros têm que fechar os olhos, deitar e dormir. Isso é uma ordem de funcionamento de um bom corpo. Quando a nossa mente não está mais aceitando essa ordem, é porque ela adoeceu. E como aquela célula cancerígena, se ela adoeceu, ela precisa ser tratada. Não é? E aí você vai ao médico, o médico que cuida dos transtornos psíquicos é o psiquiatra, e ele te receita uma medicação. Né? E você passa a tomar aquela medicação e você volta ao quê? A ter paz, a descansar. Então, quando esse corpo não consegue... Essa parte desse corpo não consegue se adequar
é porque ela está o quê? Ela está adoecida. Eu estou falando do corpo que simboliza a igreja. Simboliza a igreja. Se você está fazendo parte desse corpo, que é a igreja, e você está se debatendo, não aceitando o lugar aonde você está, aleluia, você precisa se deixar ser tratado. Porque o Espírito, irmãos, ele quer cuidar. O Espírito, ele quer tratar de cada um de nós na nossa particularidade. Aleluia. Mas muitas das vezes a gente resiste. A gente resiste. A minha prima, ela é diabética. E eu nem sabia que ela era. Eu estive na casa dela o ano passado. E ela estava com uma ferida na perna, dizendo que já tinha 1 ano. E já tem 1 ano e 8 meses, ou 1 ano e 7 meses, que ela continua com essa ferida. Essa semana ela mandou uma mensagem dizendo que está internada, tratando daquela ferida. Ela não, de alguma maneira, o corpo dela não está se deixando ser tratado. Não está deixando. Está sendo o corpo dela, aquela parte ali, está rejeitando o tratamento que está recebendo. Se aquela ferida não aceitar o tratamento, o que vai acontecer? Ela vai ter que ser arrancada. Vai ter que ser arrancada. Não por ela, porque ela não quer perder a perna dela. Mas vai ser arrancada pelos médicos. Aleluia. E assim é quando nós fazemos parte de um corpo, que é a igreja, e não nos deixamos ser tratados. Aleluia. E vai adoecendo, e vai adoecendo, e vai contaminando. Quem faz essa cirurgia não sou eu, não é cada um de nós, é o próprio Deus. Aleluia. Que tira aquela parte que está estragada. Por que ele tira? Para não estragar o restante. Para não estragar tudo aquilo ao qual ele tem planejado para aquele corpo, que é a igreja. E aí a gente vê, muitas das vezes, nascendo muitas outras igrejas com ideologias que vêm do próprio homem, porque ele não se deixou ser tratado. Ah, Zuleika, você quer dizer que Deus não fala com esse homem? Fala, mas esse homem distorce aquilo que ele recebeu de Deus. Por que ele distorce? Porque ele não se sente fazendo parte. Ele não se sente fazendo parte. Ele não se sente fazendo parte daquilo que da onde ele está. Então ele coloca nele alguma coisa que é dele. E ele não deixou que Deus tirasse dele. Porque ele valoriza muito. É aquilo que eu penso, é aquilo que eu acho, é aquilo que eu ajo. É o ego que precisa ser amassageado, como sendo ele aquele que pode direcionar. A minha mão não pode andar no lugar da minha perna. A minha perna faz e o meu pé faz o trabalho dela. A minha mão tem que ficar no lugar da mão. Se eu tenho um posicionamento dentro desse corpo que é a igreja, eu tenho que saber aonde eu estou, o que eu faço. Porque se eu for querer ir para um lugar que eu não tenho que ir, vai dar ruim. Vai dar ruim. Porque eu vou acabar afetando o bom funcionamento das outras coisas. Essa minha prima está para perder essa perna porque o sangue dela está sendo contaminado com aquilo que está ali. E o médico vai medindo a contaminação do sangue. Porque o que acontece? Quem tem o excesso de açúcar no sangue, esse sangue se alimenta da ferida, do que está vivo. Ele vai necrosando, ele vai comendo. Não sei se é uma bactéria, se é um vírus, que vai se alimentando, é células mesmo, né? Vai se alimentando daquela ferida. Vocês percebem como isso é importante? E grave. Porque aquela perna que faz parte daquele corpo está rejeitando ser tratado. Aleluia. Irmãos, e é a morte. É a morte.
Não tem como ser diferente. Porque Deus, Ele é Deus que não deixa o quê? Ser escarnecido. Nós lemos aqui na palavra, todo ramo que estando em mim, não der fruto, Ele o corta. Não é eu que estou falando isso, está na palavra. Então eu tenho que estar constantemente me autoavaliando, me autoexaminando, para ver se eu não estou sendo este ramo que não está dando fruto. Mas não é um fruto estranho, é o fruto próprio daquela árvore. Porque jabuticabeira não pode dar jaca. Não pode. É incompatível. Então, se eu sou uma jabuticabeira, eu tenho que dar o quê? Jabuticaba. Que é pretinha e pequena. Jaca é imensa e amarela. Percebe a diferença de uma coisa para outra? Então, se eu sou parte deste corpo, eu tenho que fazer o que me é de direito, o que faz parte. Deus está realizando. José foi aquele que se sentia pertencendo a Deus. Passou todos os tipos de provações, mas ele continuou se sentindo pertencendo. Agora, lá em Lucas 15, do 11 ao 32, fala a respeito de um outro personagem bíblico que a gente conhece muito, o filho pródigo. Ah, Zuleika, mas o filho pródigo, ele não... Sim, ele nos diz muito disso que a gente está falando. Porque o filho pródigo, o que foi que ele fez? Ele começou a olhar em volta dele e começou a achar o quê? Não faço parte disso aqui. Ah, meu pai é muito ultrapassado. Essas ideias, isso não é para mim. Não, isso não é para mim não. Não, isso não vai dar para mim continuar fazendo. E foi indo, o pai falando, o pai administrando a casa, a família caminhando, e ele com aquilo dentro do coração dele, se desenvolvendo e crescendo. Né? Nós falamos anteriormente que o que nos contamina não é aquilo que entra, e sim aquilo que sai. Porque o que sai foi o que eu gerei. E muitas das vezes eu gero esses sentimentos no oculto. Né? Deus está falando aqui no púlpito, os louvores estão, sabe, assim, pastor, o louvor hoje foi tremendo, pastor. Terrivelmente abalante hoje. Eu fui impactado. Mas eu não estou sentindo nada. Porque eu estou gerando alguma coisa estranha dentro de mim. Desde que me converti, irmãos, eu não aceito entrar e não sentir a presença de Deus na casa do Senhor. Independe do que esteja acontecendo à minha volta, eu preciso sentir a presença do Senhor. Porque eu preciso gerar dentro de mim algo. Eu preciso gerar, eu tenho que ter essa necessidade de fazer com que as minhas emoções se rendam à presença de Deus. Porque quando eu não submeto as minhas emoções a se renderem à presença de Deus, eu estou dentro da igreja com a minha mente e as minhas emoções lá fora. Eu estou totalmente averso àquilo. Eu já trago o meu conteúdo pronto de casa, e chega aqui eu fico fazendo a comparação. Sexta-feira eu fui no culto da igreja batista lá de Manilha. E uma igreja batista tradicional, que você só bate palma quando falam bate palma. Ninguém dá glória a Deus, sabe? Mas eu não fui para lá com os meus contextos que eu vivo na minha igreja. Eu fui para lá ver a Deus. Percebe a diferença? Eu não fui para lá dizer que o meu culto é mais animado, que o preletor aqui fala diferente e fala em mistério, e porque o Espírito Santo desce, porque há um movimento. Não, eu fui para lá ver a Deus. Porque como eu amo aquela parte do corpo, eu não posso chegar e impor aquilo que eu vejo que é melhor. Porque a minha igreja é melhor, claro.
Mas eu não vou chegar lá, na igreja do outro, e vou começar a dizer o que eu acho que é melhor. Eu não vou fazer isso. Eu fui lá para cultuar com aqueles irmãos ao nosso Deus. E foi uma bênção, sabe? Uns hinos diferentes, que eles cantam os hinos da harpa, cantaram também uns hinos que eu conhecia. Deve ter tido uns 10 hinos lá, assim, uns 10 louvores, porque era aniversário da igreja, 17 anos, uma menininha ainda, né? Mas, enfim, eu me alegrei com eles. Agora, se eu chego lá, com tudo pronto aqui dentro, eu ia entrar e sair do mesmo jeito. Ou, quer dizer, pior ainda, porque ia ter perdido o meu tempo. Porque eu fui lá e voltei e não recebi nada. Então, eu tenho que saber quem eu sou e o que é me dado naquilo que eu estou pertencendo. Porque se eu não souber, ou se eu achar que eu tenho que fazer aquilo ao qual Deus me falou, não estou dizendo, irmão, que Deus não fala conosco. Deus fala, mas muitas das vezes a gente não sabe interpretar o que Deus falou. A gente sempre puxa para aquilo que eu acho que tem que ser. E às vezes não é assim. E eu acabo rejeitando aquilo que é meu. Se eu rejeito, a tendência é o quê? É eu morrer. Porque se eu estou num corpo que eu não aceito aquilo que aquele corpo me dá como nutriente, como alimento, eu vou morrer. É o que está acontecendo com a perna da minha prima. Que tem que ter Deus tem que ter de misericórdia para que ela salve aquela perna. E você vai dizer assim, ah, Zuleika, mas e se o alimento for muito fraquinho? Todo corpo produz o suficiente para se manter vivo. O bebê, quando nasce, o primeiro alimento dele é o colostro. É um dos alimentos mais fortes. E você olha, é uma aguinha. Nem leite é ainda. Mas é o alimento mais forte que existe. Para fazer com que aquela criança tenha força de se manter aqui fora, respirando, chorando, fazendo aqueles órgãos todo dela começar a funcionar de novo. E aos nossos olhos, é uma coisa insignificante o colostro. Deus tem nos dado um alimento forte para nos tornar uma potência nas mãos dele. Mas eu tenho que acreditar que eu pertenço a esse corpo e que é ele que está me alimentando. Porque se eu achar que é o louvor que me alimenta, se eu achar que é a irmãzinha que me alimenta, se eu achar que é o obreiro que me alimenta, eu vou morrer de fome. Vou morrer de fome. Porque não é isso. Quem me alimenta é Deus. E muitas das vezes eu deixo de ter dependência de Deus para ter dependência daqueles que estão à minha volta. E aí o que acontece? O que o filho pródigo fez? Não aceito mais ser cuidado pelo meu pai. Ah, meu pai não sabe o que eu quero. Meu pai acha que eu vou ficar aqui nessa fazenda com tanto dinheiro, com o mundo inteiro para conhecer, vou ficar presa aqui. Vou ficar fazendo parte desse lugarzinho tão feio. Porque aí, quando você não estar mais satisfeito com o lugar que você tem nesse corpo, você começa a achar que ele não te agrada mais, você não tem mais prazer de estar ali. E foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Pai, me dá o que é meu. Me dá tudo que é meu, pai. Pode me dar. Me dá porque é meu de direito. Aí é minha herança. E ele bota aquilo tudo no bolso e sai. Vai viver o mundo. Vai curtir os prazeres do mundo. E aí ele começa a se sentir o quê? Que ele fez a coisa certa. Está feliz. Está gastando. Está passeando. Está viajando. Está tudo perfeito. Só que a gente sabe que quando a gente constrói as coisas em cima da areia, o que acontece? Vem o vento, vem as águas, e tudo se desfaz num
num segundo. Faz um castelo de areia, pode ser o mais lindo que for. Ontem a gente estava lá em São Francisco, a marca da água estava bem lá em cima, assim, uns 300 metros. O mar encheu tanto, 300 metros. Quem não sabe disso, faz um lindo castelo, a 100 metros, né? Que o filho pródigo fez, ele não sabia como que era a vida lá fora dos arredores do pai dele, porque ele nunca se sentiu pertencente, ele nunca aprendeu aquilo que o pai ensinou, porque tem isso. Não é que ele não fosse cuidado, ele foi cuidado por aquele pai, ele foi alimentado por aquele pai, o pai instruiu ele, o pai deu conhecimento, o pai deu amor, o pai deu carinho, mas ele se fechou e achou que ele podia dar conta. Deus tinha revelado a ele, pastor, algo que só ele podia fazer. Então, ele pediu tudo o que ele tinha e foi viver a vida dele, porque afinal de contas, era direito dele. Irmãos, é um perigo quando a gente acha que tem direito. Porque quando a gente diz que tem direito, a gente tem que lembrar que a gente também tem deveres. Né? Todo mundo gosta de direito. E os deveres? Quando a gente casa, é uma benção. Namoradinho, tem uns casalzinhos aí, né, pastor? Deve estar doido para casar. Deve estar todo mundo se coçando para casar. É um direito. Todo mundo tem que casar. Mas aí a gente tem que lidar com os deveres. Tem que trabalhar dia após dia. As irmãs do União tem que lavar roupa, tem que fazer faxina, tem que limpar banheiro, tirar cocô do cachorro, que espero que o marido não goste, porque se gostar vai ter uma meia dúzia. E o quintal é você que vai ter que lavar. Deveres que precisam também ser feitos. Porque a vida não é um parque de diversão. Não é. Quem pensa que a vida é um parque de diversão, está fadado ao fracasso. Está fadado a ser arrancado desse corpo. Porque Deus, na palavra dele, ele fala: todo ramo que estando em mim não der fruto será cortado. Porque Deus é o dono do corpo. Então, se eu quero entender isto, eu preciso aceitar aquilo que esse corpo está me dando. Porque Deus, irmãos, todo dia nos dá coisa nova. Deus todo dia nos renova enquanto filhos dele. Mas muitas das vezes nós não queremos. A criança, quando ela não consegue receber esse colostro, que é o alimento mais forte, a criança tende a pegar doenças, a ficar desnutrida, a ter que ter suplemento alimentar muito caro. Tem crianças que precisam ficar até internadas para tomar a alimentação pela veia, porque ela rejeita aquilo que é dado para ela, e ela precisa lutar muito mais, fazer muito mais força. Filho pródigo não se sentia pertencendo àquele lugar que ele estava. Saiu. Foi para onde quis, fez o que quis. Mas todos nós temos uma essência, temos uma parte de Deus dentro de nós. E é essa parte que na hora que nós estamos lá embaixo, sem condições nenhuma de voltarmos a ter força, aquilo começa, aquele pavio começa a fumegar. E quando esse pavio começa a fumegar, você se lembra do teu Criador, você se lembra do teu Deus. Muitos irmãos, na hora da morte, ali se lembra que rejeitou o Deus que o criou. E naquele momento, como o ladrão da cruz, porque aquele ladrão, quando aceitou Cristo ali, e
queria entrar naquele reino para onde ele estava indo, Jesus não pregou para ele ali, não. Acredito eu que ele já tinha ouvido falar de Jesus por onde ele andava. Isso é para a gente entender que não adianta nós desperdiçarmos a nossa vida e não fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Não adianta a gente não abrir mão daquilo que é meu, e eu sei que é eu que quero, em prol do reino de Deus. Porque a palavra fala que todo joelho se dobrará, meus irmãos. Nós vamos se dobrar. Que seja para a honra e glória do Senhor na nossa vida, mas que não seja para a condenação nossa, aleluias. Porque vai chegar esse dia, e tudo que está nessa palavra vai se cumprir, irmãos. Eu tenho que ter essa verdade dentro de mim. Ah, Zuleika, mas o meu irmão, olha como é que ele está. Ah, minha irmã, como é que ela está. Olha como é que está isso, olha como é que está aquilo. Isso não importa. Eu vou dar conta, é da minha vida. A não ser os pastores, né, que tem que dar conta das suas ovelhas. Mas nós precisamos entender que cada um de nós vai dar conta daquilo que é nosso. O primeiro discipulado que o pastor deu aqui, ele falou que ele estaria ensinando alguma coisa, que ele estaria tirando dos ombros dele e dando a cada um de nós. Dia 21 tem discipulado. Não faltem, irmãos. Faça a sua inscrição, bote o seu nome, busque, irmãos, conhecer aquilo que ainda te deixa duvidoso. Porque se esse filho pródigo, ao invés de pegar o que era dele e fosse viver e gastar e usufruir, ele não teria passado por tantas dores. E que bom que ele ainda conseguiu voltar, porque muitos não voltam. Muitos descem à sepultura e às vezes não tem tempo, igual aquele ladrão na cruz, de se reconciliar. Quando você é ferido de morte, mas ainda tem consciência, eu acredito que Deus não vai rejeitar ninguém. Mas e se você não tiver consciência? E se a enfermidade que te afetar te roubar essa consciência? E se você for dormir achando que ainda vai ter um outro dia e você não acordar mais? É muito sério, irmãos. É muito sério. Nós temos perdido muito tempo e não aproveitado a metade desse tempo. Eu perco muito tempo, ainda me distraindo com coisas, ainda querendo coisas que não vão acrescentar nada em minha vida. Porque tudo que eu buscar aqui, nessa terra, vai ficar nesta terra. Eu não levo uma vírgula sequer. E por que dar tanta importância a isto? Não estou dizendo que nós temos que sentar na beira do caminho e ficar esperando. Não. Mas nós temos que entender que importância eu tenho de pertencer ao corpo de Cristo. Aleluia. Porque eu sou um ramo deste corpo. Se eu sou um ramo, eu tenho que dar frutos. Porque se eu der fruto, Deus vai continuar me lapidando, me podando, me ajudando, me fortalecendo. E eu vou continuar crescendo em graça na presença dEle. Dando bons frutos, dando boa sombra. Quantos cristãos hoje em dia não dão boa sombra, não dão bom fruto? Aquela coisa sem qualidade. Só ele que não sabe ainda, mas ele é uma vara que está prestes a ser cortada. E dói, irmãos. Aquele que ama, isso dói. Isso dói. Porque Deus não quer perder nenhum dos seus filhos. Ele não quer perder. O Espírito Santo, ele geme quando ele percebe que tem alguém que não está mais entendendo aquilo que ele quer, que não está mais ouvindo aquilo que ele fala. E eu pergunto à igreja nesta manhã: você se sente fazendo parte do corpo de Cristo? Aleluia. Oh Deus, não basta só estar na igreja,
Não basta só estar no nome do rol dos membros. Não basta tão somente entrar e sair destas portas. Isso é algo que eu carrego dentro de mim para onde quer que eu vou. Que nesta manhã nós possamos nos autoavaliar, irmãos. E perceber se o meu caráter está precisando ser moldado. Aleluia! Personalidade é uma coisa, caráter é outra. Caráter é outra. Nós falamos que a nossa personalidade está ligado à nossa estrutura psicológica. Se eu sou sanguíneo, se eu sou colérico, isso é uma coisa. Agora, o meu caráter não, irmãos. O meu caráter precisa ser moldado. Eu preciso deixar Deus transformar a maneira como eu me relaciono com Ele. Aleluia! Porque se eu continuar enrijecido, se eu continuar ali firme, eu posso ser cortado desse corpo e outro ser enxertado. Israel está perecendo anos e anos até ser resgatado de novo. Será que teremos tempo de ser resgatados? Será que teremos tempo? Ou será que seremos cortados e lançados fora sem nenhum valor? Precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele tem pressa na minha e na vida dos irmãos. Deus, Ele tem pressa. Pode ser que essa geração que está nascendo não consiga chegar até onde nós chegamos. Pode ser que do nada venha uma catástrofe. Porque Apocalipse fala das pragas, das doenças. E muitos vão ceifando. Na China, vocês viram quantos morreram em tão pouco tempo? Falaram que é fake, não sei. Mas tinha gravações, né, vídeos que a gente recebia das pessoas morrendo assim, passava mal, caía, não dava tempo nem de socorrer. Tem muitos irmãos que estão morrendo desse jeito. Tem muitos morrendo. Não no corpo, mas no espírito. E não percebem que estão morrendo. Isso é preocupante. Porque se nesta manhã, Deus pergunta para mim e pergunta para vocês. Vocês se sentem fazendo parte do meu corpo? Aleluia. Que cada um de vocês se autoavalie, se examine. E que o Espírito de vocês falem e conduza aquilo que vocês precisam fazer. Deixe, irmãos, o Espírito Santo conduzir vocês. Vamos mortificar a nossa carne a cada dia. Vamos deixar a nossa vontade, o nosso desejo. Vamos passar tudo pelo crivo do Senhor, para que a gente não se perca, porque não adianta a gente ganhar este mundo e perder a nossa salvação, que é eterna, irmãos. Quando está muito difícil, eu falo assim, não importa, o que eu não quero é perder a minha vida eterna com Cristo. Aqui tudo se resolve. Aqui tudo se resolve. Mas se eu não deixar esta certeza crescer em mim todos os dias, eu vou ser consumida por algo que vai nascer dentro de mim. E que vai começar a dizer que eu não pertenço a esse corpo. E eu vou começar a morrer, estando ligada neste corpo. E quando eu ver, eu sou uma perna sozinha, amputada e jogada em algum lugar. Aleluia. E é muito difícil. Presídio tem muitos amputados. Presídio tem muitos jogados lá dentro. Tem muitos, irmãos. Muitos de famílias cristãs. Porque os nomes são todos cristãos. São poucos que não são cristãos. Tem muito Lucas, muito Mateus, muito João, muitos Pedro. Vamos, irmãos, lutar para que nós não venhamos estar sendo lançado fora deste corpo. Vamos lutar, irmãos, para que nós possamos estar constantemente sendo irrigado pela palavra do Senhor. E sintamos o nosso coração
pulsando na maneira e na direção que o Senhor quer. Não vamos deixar que venhamos morrer estando tão perto de tão grandiosa vida. Porque Deus, Ele nos oferece uma vida eterna. Aleluia. E o que é a vida eterna, irmãos? Não é isso aqui, passageiro. Vamos ouvir, vamos deixar nascer dentro de nós coisas que ainda não deixamos nascer, coisas que temos matado todos os dias. Aleluia. Porque José não se perdeu no meio da tribulação, das dificuldades, das lutas que ele passou, porque aquilo que o pai dele ensinou a ele guardou num bom lugar, ele escondeu dentro dele. E quando as lutas vinham, quando as adversidades vinham, José falava: o meu Deus vive, o meu Deus vive, aleluia. E ele não se perdeu por isso. Vamos nos colocar de pé. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluias. Quero nesta manhã orar com a igreja, para que nós venhamos estar recebendo de Deus todos os dias algo que nos dê vida, algo que nos renove, que nós não venhamos esperar que alguém nos dê um alimento, porque, irmãos, o melhor alimento é aquele que nós produzimos junto com o Espírito em nossas vidas, aleluia. Porque o homem, ele pode falhar, o homem pode errar, aleluia, mas o Espírito de Deus nunca vai nos enganar, Ele nunca vai errar conosco, aleluias, porque Ele é vida, e vida em abundância. E onde há vida não pode haver morte, aonde há vida não pode haver tristeza, nem desalento, nem desconforto. Oh Deus, Pai amado, nesta manhã, Senhor, eu quero te apresentar a tua igreja. Olha aí, Senhor, contempla cada vida aqui na tua presença nesta manhã, meu Pai. Começa, Senhor, a sondar os corações. Começa, Senhor, a tirar todo sentimento de dúvida, todo sentimento contrário, Senhor, à tua vontade. E que a tua igreja nesta manhã, meu Pai, aleluia, possa se sentir fazendo parte deste corpo que é Cristo. Ah, Senhor, não importa, Senhor, ser uma perna, não importa, Senhor, ser um pé, não importa, Senhor, ser uma unha, não importa, Senhor, ser somente uma célula, aleluia. Todos nós temos uma importância na tua casa, todos nós temos uma importância na tua igreja, porque nós, Senhor, fazemos parte de algo muito maior, Senhor amado, porque tu és um Criador que não mede, Senhor, os teus filhos por aquilo que eles são, mas por aquilo que eles se deixam ser por ti, Pai. Porque uma célula, ela é muito pequena, mas se ela adoecer, Senhor, ela pode matar um corpo inteiro, aleluia. Senhor, cuida de cada um de nós, Senhor, para que não possamos, Deus, adoecer, Senhor, para que não possamos deixar de dar frutos, para que não possamos, Senhor, de ser boa sombra, Senhor, aleluia, porque cada árvore, Senhor, tem os seus galhos. O Senhor cuida, Senhor, de tudo aquilo que tu criaste, Pai. Por isso, Deus, eu te peço nesta manhã, faça galhos secos, Senhor, voltar a dar folhas. Faça galhos secos, Senhor, voltar, Senhor, a ter vida. Irriga nesta manhã, Senhor amado. Oh, Jeová, olha a tua igreja, meu Pai. Faça nascer frutos de qualidade. Faça, Senhor, a cada um entender, Senhor, que precisamos crescer naquilo que o Senhor tem nos dado, que precisamos realizar com alegria aquilo que o Senhor tem nos dado, Pai, porque já é muito, Senhor, darmos conta
Porque querermos, Senhor, mais, se não damos conta daquilo que já temos, meu Pai. Senhor, nos ajuda, Senhor. Dai condições, Senhor, da tua igreja crescer na tua presença. Pois nós estamos na nossa pouca força, Senhor, te clamando nesta manhã. Haja em nosso meio. Faça resplandecer a tua glória. Pois nós, Senhor, te louvaremos. Nós, Senhor, nos prostraremos na tua presença. Seja, Senhor, com cada um nesta manhã. E o que o teu Espírito, Pai, continue falando aos nossos corações. E que cada dia mais tenhamos a certeza de pertencermos a Ti, Senhor. E para isto, Pai, precisamos ter ligação contigo, Pai, a cada dia. Seja com a tua igreja. Nos abençoe, Senhor. Nos guarde, nos livra, Senhor. E que nós possamos, naquele grande dia, nos prostrarmos diante de Ti, Jeová. Aleluia! Para recebermos, Senhor, o nosso lugar, Senhor, ao Teu lado. E que não venhamos, Deus, nos prostrarmos para sermos, Pai, condenados, Deus. Seja com a tua igreja. Abençoe, Senhor, a cada um nesta manhã. E que nós possamos, Deus, crescer em graça, crescer em alegria e ter abundância, Senhor, na tua presença. Para que possamos alimentar a muitos, Pai. Pois tem muitos sedentos, tem muitos aí fora, Senhor, precisando, Deus. Venha, Senhor, usar a tua igreja com poder e autoridade. É o que nós te pedimos nesta manhã. Certo, Senhor, da nossa vitória, em nome de Jesus. Amém e amém.